Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari e trago informações. Vamos falar sobre Zé Ricardo, para ser mais exato aqui. Aqui, antes de mais nada, Feliz Páscoa a todos vocês aí, Deus abençoe. Que tenham um domingo, vocês possam ter um domingo abençoado e em família, tá certo? Pedir desculpas também, estou gravando de boné por conta de um pequeno corte na cabeça, enfim. O Rica Perrone grava lá, também a gente pode gravar, né? Não é diferente não. Vamos falar do técnico Zé Ricardo, desse time do Vasco, não tem padrão nenhum de jogo, mais uma vez, e tá difícil, né, gente? É difícil, eu não gosto de falar a palavra dificuldade na vida, mas realmente o torcedor vascaíno anda muito chateado, triste com o que vem acontecendo. O técnico Zé Ricardo chegou para solucionar o problema do Vasco, com o objetivo de levar, na realidade, o Vasco de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Carioca falou a verdade. O Zé Ricardo não venceu nenhum clássico no Campeonato Carioca. O Zé Ricardo foi eliminado com o Vasco de maneira precoce na Copa do Brasil contra a Juazeirense, em Juazeiro, empatando um jogo. O Zé Ricardo só tem 8 vitórias à frente do Vasco, tem 6 derrotas, 3 empates. Nesses 3 empates, a eliminação entre esses 3 empates está a eliminação para Juazeirense. Então isso conta e conta muito. Ou seja, o técnico do Vasco hoje coleciona fracassos, coleciona. Então, assim, segundo algumas informações aqui, né, o Grupo 777 já está em ação, agindo, já enxergou isso e conversa com a diretoria do Vasco para tentar algo diferente, para tentar mudar alguma coisa. E que o Vasco mude a rota agora. Não estou aqui diminuindo o trabalho de Zé Ricardo, pelo contrário, é um cara muito trabalhador. Eu acompanho os treinamentos do Vasco, ele trabalha muito, mas uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você conseguir desenvolver o seu trabalho. Repito, o futebol custa caro, o futebol precisa, eu não posso julgar ou pré-julgar, mas de repetições. O Vasco não mostra o entrosamento dentro de campo, ele já teve tempo para isso. O Vasco não mostra um padrão de jogo e ele já teve tempo para isso. Tá difícil você assistir um jogo do Vasco com confiança. O torcedor vai para a transmissão, o torcedor vai para o estádio. No final acaba nisso. Empate agora, ele teve, repito, gente, ele teve 3 semanas para preparar a equipe para o jogo de estreia contra o Vila Nova, em São Januário. Depois, teve mais uma semana para o jogo de ontem, diante do CRB. Ou seja, ele teve um mês para preparar a equipe, estrear na série B do campeonato, jogar a Série B, fazer aquela tão sonhada gordura no início da competição. O Vasco, o torcedor vascaíno, para vocês terem noção do que eu estou falando, o Vasco está a 40 rodadas com o jogo de ontem, sem entrar sequer no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E eu, dentro dos meus achismos, eu acho e tenho certeza que esse elenco do Vasco, tem totais condições, Zé Ricardo, de conseguir resultados melhores. Eu conseguir entrar em campo e vencer jogos com certa tranquilidade. Mas, voltando aqui no início do vídeo, esse time precisa de um padrão de jogo, esse time precisa de jogadores mais rápidos. Não gostei muito, um exemplo do jogador invertido lá, Lucas Oliveira, tá certo, precisa de mais minutagem, mas não foi muito bem. Eric, positivo, gostei. Apesar de ter jogado fora de posição,
O Eric me pareceu um bom jogador, um jogador forte, enfim. O Raniel também foi bem no jogo. O Yuri e o Nenê muito bem. O sistema defensivo falhando em mais um jogo, mais uma vez, assim como no jogo passado. Os jogadores entraram tranquilos, tabelando dentro da área do Vasco e conseguiu marcar 1-0 para a equipe do Richard, né? Da equipe do CRB, fez 1-0, assim como no jogo passado, diante do Vila Nova. Ou seja, tempo de treinamento, é o que os treinadores reclamam no Brasil. Técnico Zé Ricardo, eu entendo. Isso aí não tem desculpa. Não tem como falar assim, não tem tempo de treinamento na frente do Vasco. Aí a conversa do Boitatá, e eu não vou entender, e o torcedor do Vasco também não vai entender. Agora, uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês de coração. Eu estou muito preocupado, isso é fato. Eu não estou aqui contando história, muito preocupado. Agora, torcedor, me remete ao passado, ver o técnico Zé Ricardo na frente do Vasco. Isso porque no ano passado o Vasco começou com o técnico ontem, né, do CRB, Marcelo Cabo, começou a temporada passada, 2021. Depois o Lisca chegou com muita pompa, que era um treinador boleiro, não sei o quê, e o Lisca deixou de ser. O Lisca, mais um fracasso, e terminou com o Fernando Diniz tentando segurar aquela bomba. E na minha opinião, então, vocês podem voltar lá atrás, assistir aos vídeos. Eu disse que o Vasco deveria ter continuado com o técnico Fernando Diniz, que pegou uma bomba na mão. Ele não teve a oportunidade de montar o time, escolher jogadores, assim como o técnico Zé Ricardo está fazendo nesse momento. Mas quantos reforços o Zé Ricardo precisa trazer, ou o Vasco precisa contratar, para fazer esse time jogar? Olha, a falta de qualidade dos jogadores, sabe, o futebol fala sobre isso, né? Tipo, não coloca em campo padrão de jogo. Mas o jogador não tem qualidade. Mas e o padrão de jogo do time? Você pode ter um time fraco, tecnicamente falando, mas o time com padrão de jogo. Eu tô falando besteira aqui? Acho que não. Podem deixar nos comentários de vocês. Agora, não dá para continuar do jeito que tá. Porque desse jeito você, um exemplo, enfrenta uma Chapecoense fora agora, que venceu do Grêmio, por 1-0 lá na arena do Grêmio. Depois retorna para o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe da Ponte Preta. Não tem jogo fácil. Depois é contra Tombense, em Minas. Assim, o Vasco precisa se acertar. Se quiser voltar, tem que encontrar uma maneira, porque a torcida já pega no pé, já implora a saída do Zé Ricardo do comando do Vasco. Eu não estou aqui contando história, nem muito menos diminuindo o ser humano ou profissional, mas sendo sincero com o torcedor, comentando em cima do que eu estou vendo e que você também, torcedor, está vendo, e tenho certeza que a insatisfação é muito grande. O Vasco não consegue dar um final de semana em paz para a torcida do Vasco, para mim, para você aí do outro lado. Olha, há muito tempo. Final de semana tranquilo, no G4, no mínimo G4 da Série B já é ruim demais. Mas nem isso o Vasco consegue fazer. E eu acho, torcedor e torcedora vascaíno, isso incrível, porque é muito difícil. Repito, Zé Ricardo, se você quiser continuar na instituição, se você quiser continuar no comando do Vasco, precisa mudar muito. Os poderes do clube, forças políticas dentro do clube, conselheiros, não querem mais a permanência do técnico Zé Ricardo. A torcida
não quer mais a permanência do técnico Zé Ricardo. O técnico Zé Ricardo, nesse momento, torcedor vascaíno, está sendo bancado pelo presidente Jorge Salgado, que falou durante a semana que está satisfeito com o trabalho do técnico Zé Ricardo. Peraí, presidente, no mínimo que o senhor poderia falar, olha, você tem meu apoio sim, mas não tá legal não, tá ruim. O Vasco não venceu nenhum clássico, o Vasco perdeu não conseguiu vencer em 2 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Não tá bom, não. Tem meu apoio até certo ponto. No contrário, vamos mudar. Então é isso, torcedor. Deixo aqui mais um vídeo, mais um desabafo, um comentário, um bate-papo com você. Mais uma vez, feliz Páscoa. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like. Tamo junto. Vamos continuar falando de Vasco, porque é muito importante pra gente. A nossa cruz, o nosso Vasco, o nosso clube. Tá certo? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.